Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que acompanham os meus vídeos e que mandam mensagens para mim. Olha, faz um vídeo sobre tal assunto e tal, que vai ser legal, mas assim, às vezes Deus, ele nos direciona a um determinado assunto e que eu acredito que é um determinado assunto que vai ter um grande resultado no final para aqueles que estão ouvindo. E eu fiz aí alguns vídeos atrás, 2 vídeos, para ser mais exato, sobre Jefté. O primeiro contando sobre quem era Jefté, falando ali aquela parte introdutória de Jefté, do capítulo 11 do livro de Juízes, e depois eu fiz um segundo vídeo falando sobre como foi aquela ida dos líderes, dos principais, dos príncipes de Gileade até Jefté, e como foi que ele aceitou voltar, em quais condições ele aceitou voltar, que foi como um grande líder, foi o retorno do líder, do comandante agora de Israel. E esse terceiro vídeo que eu vou fazer, que eu vou falar agora, vai ser sobre um tema que muitas vezes todos nós temos dificuldade, que é como agir, o que eu devo fazer quando eu estou sob ameaça. Muitas pessoas que têm poder, que têm autoridade, elas usam logo da sua autoridade para poder resolver os problemas. Porque o que é esperado de quem tem autoridade é que tome logo uma posição e resolva o problema. Isso é o que as pessoas esperam. E no caso de Jefté não era diferente. Porque o rei dos filhos de Amon estava ameaçando Gileade e ameaçando, obviamente, todo Israel. Ele estava querendo guerrear contra Israel de qualquer jeito. Antes de entrar aqui no assunto em si, eu quero agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, a vocês que compartilham os meus vídeos, que deixam comentários, que comentam particularmente comigo através de Facebook, através de WhatsApp. E eu quero agradecer a todos vocês e dizer que vocês são muito, muito importantes mesmo para que eu continue esse trabalho de levar a palavra de Deus. Eu acredito muito que a palavra de Deus ela tem um poder maravilhoso e transformador na vida de todo aquele que se aproxima da palavra de Deus. Porque aquele que se aproxima da palavra de Deus se aproxima de Deus, do Criador Todo-Poderoso, e é aquele que pode transformar todas as pessoas. Ele pode mudar realidades. Deus, ele é o único que tem esse poder de transformar a minha e a sua realidade. E é por isso que eu continuo sempre fazendo vídeos. E o terceiro vídeo, ainda sobre Jefté, eu quero falar sobre como é que nós devemos agir quando estamos ali de frente de uma situação muito difícil. Tá? Um versículo base que eu quero já deixar está em Zacarias, no capítulo 4 e versículo 6. É um versículo muito conhecido que diz assim, olha só. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, para contextualizar esse verso, vamos lá. Zorobabel, ele foi um líder do povo judeu que estava voltando para Israel depois do cativeiro, depois do longo cativeiro, daqueles quase 70 anos que eles passaram na Babilônia. Então Zorobabel era o cara que estava voltando, ele era o líder judeu, o líder israelita que estava voltando para Israel.
E Deus manda ali uma palavra para ele dizendo, olha, não é por força e nem por violência que as coisas vão acontecer, que as coisas vão se resolver, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então essa palavra, ela vai muito bem de encontro àquilo que eu vou falar agora, né, no texto que eu vou discorrer de Jefté. A última parte ali que eu falei de Jefté no vídeo anterior, que fala sobre o retorno do comandante, né, falava sobre o pacto que ele fez ali em Mispa, né, que foi o mesmo lugar onde Jacó fez um pacto de paz com Labão. Então, eu vou começar aqui, ó, nesse verso de número 12, que está em Juízes, capítulo 11, verso 12. Eu vou começar aqui. Esse vídeo vai ser mais ou menos discorrendo sobre o texto da palavra de Deus. Diz assim, olha. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté, porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Jefté, na qualidade agora de comandante, a primeira coisa que Jefté faz é tentar entender qual é o motivo pelo qual você está tentando pelejar contra o meu povo. Porque nós estamos em paz e de repente você quer agora fazer guerra comigo, contra o meu povo. E ele fez a guerra, né, ele propôs essa guerra quando Jefté não estava em Gileade. Ele estava em Tobi. Quando os irmãos dele, né, os líderes, ali, os principais de Gileade foram buscá-lo. Por que você está querendo guerra agora? Muitas vezes, pessoas que estão investidas de poder, a primeira coisa que muitas delas fazem é tentar resolver o problema logo com um combate e acabou. Vamos resolver o problema. Você quer guerra? Você terá guerra. Então, pode vir quente que eu estou fervendo. Muitas pessoas agem dessa forma. Não é o caso de Jefté. Jefté, ele envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon perguntando, cara, o que aconteceu? Por que você está querendo guerra agora? Por que você está querendo guerra? A gente não está em paz? Por que você está querendo guerra agora? E ele fala, olha, quando Israel saiu do Egito, vocês tomaram minha terra, desde o Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Olha que interessante. Jefté, ele envia mensageiros para tentar entender o que é que está acontecendo. A primeira coisa que nós devemos fazer é tentar entender. Por quê? Pode ser que aquela pessoa que está propondo esse combate conosco, muitas vezes essas pessoas nem sabem da verdade por completa. Elas sabem, às vezes, uma parte da verdade, uma parte da história, e elas já querem arrumar confusão. E Jefté, ele não só tenta entender o motivo, tá? Ele recebe lá o recado dos mensageiros do rei dos filhos de Amon, ele olha e ele manda de novo os mensageiros para tentar entender por que definitivamente ele quer arrumar aquela guerra. Olha, ele tentou 2 vezes a paz. A melhor coisa que nós podemos fazer é buscar sempre a paz. Ele poderia sim arrumar logo ali os soldados e procurar a batalha. Mas não, deixa eu tentar entender. Por que esse cara está querendo fazer guerra agora? Por que ele está querendo fazer guerra agora? E ele mandou mensageiros 2 vezes. E depois ele continua, né? Agora, no verso 15. Assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, ele andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e ele chegou em Cádiz. Bem ali em Números, no capítulo 13,
onde tem esse evento, né, ali em Cádiz. Em Cádiz, Moisés tocou a rocha e a rocha verteu água. Em Cádiz, Miriam foi sepultada. Em Cádiz, Moisés mandou os espias que entrassem na terra de Canaã. E eles voltaram, trouxeram aquele bom relatório, e depois eles falaram que mesmo assim eles estariam perdidos. E então Caleb e Josué, olha gente, a gente vai vencer, porque Deus vai estar conosco. Cádiz, né, que vem da palavra hebraica Kadesh, ou Kodesh, enfim, significa santidade. Só que a palavra santidade também é separação. Kadesh. Eles ficaram ali em Kadesh Barneia. Eles se separaram, eles se santificaram. Foi um lugar onde Deus fez ali uma cisão. Vamos ver então, de fato, quem é que está ao lado do Senhor e quem é que está duvidando que Deus pode fazer alguma coisa. Então, por isso que eles ficaram ali estacionados. Cádiz é um lugar de separação, é um lugar de santificação. Foi um lugar onde Deus ele quis saber de fato realmente quem estava com ele e quem não estava com ele. E ali saiu a água, depois que os israelitas murmuraram. E ali, como eu falei, Miriam foi sepultada e tudo mais. Então é um lugar muito especial, a cidade de Cádiz. Então, depois ele continua, né? E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. E enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. E depois ele andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E ele veio do sol nascente à terra dos Moabitas. E ele alojou-se da além do Arnon. Porém, ele não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é o limite dos Moabitas. Então, Jefté, ele começa a explicar. Olha, rei dos filhos de Amon, as coisas não aconteceram bem assim como você está falando. Não foi assim. Nós ficamos ali detidos em Cádiz por muito tempo, conforme fala Números capítulo 13. Por muito tempo nós ficamos ali, detidos. E nós mandamos recado aos edomitas. Eles não deixaram com que passássemos pela sua terra. E nós tivemos que ficar ali. Nós atravessamos a terra dos edomitas pelo leste. Quem conhece um pouco da geografia ali, vai saber, rodeamos pelo leste. E nós passamos a cidade de Moabe pelo oeste, ali beirando o Jordão. E ficamos embaixo da terra dos filhos de Amon. Nós não entramos nem em Edom e nós não entramos nem em Moabe porque eles não quiseram. E bem naquela época, os amorreus propuseram uma guerra contra nós. Que é o que está dizendo aqui, verso 19. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, o rei dos amorreus, o rei de Heshbon, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. A gente não quer confusão. Jefté, narrando aquela história, disse: olha, Israel não buscou confusão com ninguém. E no Salmo 136, lá está escrito que Deus entregou Seom, o rei dos amorreus, em nossas mãos, na mão dos filhos de Israel. Muitas vezes, gente, existem pessoas que querem conhecer a nossa história melhor do que a gente mesmo. Mas só quem passa pela história, só quem sabe da sua vida é você e Deus. Ninguém pode saber mais da sua vida do que você mesmo. Só Deus conhece a sua vida tão profundamente, as razões pela qual você está aonde você está, ou pelas razões quais você está onde você está. E é Deus quem tem a maior vontade de te ajudar, de me ajudar. E quando o rei dos filhos de Amon vem querer dizer para Jefté: porque vocês tomaram a minha terra, vocês fizeram assim, 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 assim. Jefté, peraí. O que você está falando não é bem assim, tá? Você não sabe da minha história tanto quanto eu sei da minha história. E eu vou te falar como que aconteceu. E ele começa a narrar
tudo como aconteceu, de fato como aconteceu. E isso está lá em Números, tá? E depois ele continua, né? Porém Seom não se fiou, ou seja, Seom não confiou, né, em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança eles tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, o Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Peraí, vamos esclarecer aqui alguma coisa, tá? Você está dizendo que eu tomei sua terra, mas não foi bem assim. Nós ficamos no limite, ou nos limites das terras dos amorreus. Nós não invadimos a sua terra. Tá? E quem nos deu vitória naquele tempo foi Deus, foi o nosso Deus que nos deu a vitória. As pessoas não te conhecem profundamente e elas querem opinar sobre a sua vida, dizer que você está errado ou que aquilo que você tem não é de fato nem de direito seu. Mas não é bem assim, tá? Quem conhece tua vida sabe onde você está. E Jefté estava começando a colocar todos os pingos nos is, para que não restasse dúvida de que o rei dos filhos de Amon estava querendo era confusão mesmo. Ele não estava ali para dialogar, ele não queria paz, ele só queria guerra mesmo. E nós vamos entender isso aqui no decorrer. Vamos lá. Que diz assim, olha, no versículo 23, né, que foi quando termina assim, né, e os possuirias tu? Verso 24 agora. Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Tipo, sabe, quando Jefté começa a explicar como é que foi a trajetória dos filhos de Israel, depois, olha que sacada que Jefté fala. Olha, Israel não contendeu com você, tá? Mas Deus nos deu a terra dos amorreus por herança para nós. Quemos, o teu Deus, ele permitiu que os amorreus perdessem aquela guerra. Por que é que foi que o teu Deus... Agora olha o que ele está falando, hein? Agora ele falou assim, cara, o Deus que você confia é Quemos. Em alguns especialistas em deidades antigas e tudo mais, eles dizem que esse Quemos, na realidade, era o Baal Peor. Era o Deus ali de Peor. Tá? Ele falou assim, olha, o seu Deus, cara, o seu Deus te entregou, tá? Ele entregou os amorreus naquela época nas nossas mãos e nós tomamos aquela terra por herança. E você está dizendo agora que a gente tomou por quê? Não tinha Deus naquela época? Vocês não tinham Deus naquela época? Então para com isso, tá? O seu Deus permitiu que isso acontecesse com os amorreus. E agora você está dizendo que não, que a terra é nossa. Não é bem assim. Vamos lá. Enquanto Israel habitou, verso 26, tá bom? Enquanto Israel habitou 300 anos em Heshbon e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, por que não recuperastes naquele tempo? Pronto, está tudo resolvido. Israel habitou 300 anos ali, e vocês não quiseram tomar terra. Agora você está querendo confusão por aquela terra que o seu Deus permitiu que nós possuíssemos. Cara, sabe, muitas vezes as pessoas, elas não colocam a mão na consciência para tentar entender de fato como as coisas estão acontecendo. E Jefté só queria colocar um pouco de realidade
em tudo aquilo que o rei dos filhos de Amon estava falando. Jefté falou assim, cara, coloca a mão na consciência, tá? Nós pedimos passagem, vocês não deram, tá? Edom não deu passagem, Moab não deu passagem, nós rodeamos as terras deles. Depois os amorreus fizeram guerra na pessoa de Seom, que era o rei dos amorreus, e Deus nos entregou os amorreus e nós habitamos ali, ficamos ali nos limites daquelas terras, e agora você está dizendo que a terra é tua, mas o teu Deus também nos deixou possuir, porque o teu Deus não tomou ali aquela causa por própria e falou assim, não, eu não vou deixar que os israelitas tomem posse daquela terra. Para e pensa, sabe? Para e pensa. Teu Deus não foi contigo, nem com teu povo, nem com os amorreus naquela época, e agora você está dizendo que é seu? Não, não é bem assim. Aí, verso 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, as palavras que Jefté lhe enviou. Olha só, tem gente que não adianta. Tem gente que mesmo quando nós colocamos a verdade ali na cara, ela não quer saber da verdade. Ela tá ali só para arrumar confusão. Ela tá ali só para poder causar. Ela só quer causar. Mas Jefté, e aí é um exemplo para nós, tá bom? Jefté, ele está tentando de todas as formas a paz. Buscai a paz. Procurai a paz. E siga. Primeira coisa, galera. Primeira coisa que eu tenho que entender e que nós todos temos que entender, que a guerra é a última coisa que nós devemos fazer. A confusão é a última coisa que nós devemos fazer. Muitas vezes aquela pessoa que está falando ali, ela nem sabe por que ela está falando. Muitas vezes ela está influenciada por coisas que falaram para ela. E ela vai querer falar, querer justificar. Por mais que a verdade apareça na frente dela, ela não vai querer parar para pensar. Porque ela não está interessada em ouvir o outro lado. Ela está na razão dela. Ela acha que ela está na razão dela e Deus está comigo. E aí o Jefté fala, cara, o teu Deus não está contigo. Para e pensa. Quando teve guerra ele não te ajudou. Por que você acha que ele não te ajudou? Porque ele não estava contigo naquele caso. Mas a pessoa não quer a paz. E esse era o caso do rei dos filhos de Amon. Ele não estava querendo a paz, ele queria a confusão mesmo. E então, agora, verso 29, para fechar. Diz assim, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque ele passou até Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. Tá? Olha só que legal, galera. Só para fechar esse terceiro vídeo. Jefté, ele foi escolhido o juiz. Ele era o comandante de Israel agora. Ele estava por cima. Ele tinha toda a autoridade e ele poderia sim fazer a guerra. Mas ele procurou todos os meios da paz. Ele procurou o meio racional. Gente, não é bem assim, sabe? Vamos tentar de forma pacífica resolver esse negócio. Mas ele não quis. E Jefté tem mais uma vez, uma segunda vez, Jefté tentou de novo. Gente, olha só. Isso ele estava tratando com o inimigo, hein? Com o inimigo dele. Gente, olha só, não é assim, cara. Vamos resolver, vamos conversar. Não foi bem assim que aconteceu. Você não conhece a história de como aquilo aconteceu. Há 300 anos, nós moramos naquela terra. Vocês nunca falaram nada. E agora você está querendo dizer que aquela terra é tua. Sabe? Põe a mão na consciência, cara, pensa. Mas eles não quiseram de forma alguma a paz. E então o verso 29 vem e diz, então o Espírito do Senhor. Agora, o Espírito do Senhor foi quem começou a guiar Jefté. Percebe porque eu falei lá no começo do verso de Zacarias, no capítulo 4, verso 6? Que nem por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Jefté, ele estava ali tentando dialogar com o rei dos filhos de Amon, enviando mensageiros e ouvindo resposta, enviando mensageiros outra vez. Porém, o Espírito do Senhor só encorajou Jefté a ir guerrear
depois que todas as formas pacíficas e todos os meios foram exauridos. Então agora sim, quando não há meios para conseguir a paz, então Deus age no negócio. O Espírito de Deus direciona Jefté a ir guerrear. Sabe? Muitas vezes a pessoa ouviu uma afronta e já vai querer briga e fala, não, mas Deus é comigo. Opa, pera lá, não é isso que Jefté fez. Não foi dessa forma que Deus agiu com Jefté. Deus esperou que Jefté buscasse a paz de todas as formas. Mas como o inimigo não queria entender que era de forma pacífica, que eles poderiam resolver aquilo tudo, então o Espírito de Deus entra em Jefté e agora o direciona à guerra. Então, sempre nós devemos buscar a paz, com todas as formas que nós temos. Se todas as formas que nós tentarmos não der certo, então o Espírito de Deus, ele nos direcionará, nos dará os meios, nos capacitará a fazer a coisa da forma com a qual só Deus pode fazer. Naquele caso de Jefté, foi a guerra mesmo. Foi o combate frontal. Teve que ter derramamento de sangue. Mas antes do derramamento de sangue, antes de haver ali a bagunça geral, teve um tratado, uma tentativa de tratado de paz. Então, meus amigos, meus irmãos que me acompanham, essa é a mensagem central, tá bom? Deus, ele sim, ele vai tomar conta das nossas causas. Porém, nós temos que ser inteligentes e tentar buscar todos os meios pacíficos possíveis. Se nada disso der certo, então Deus vai entrar na coisa. Mas nós devemos primeiro fazer a nossa parte. Legal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer a continuação desse vídeo, tá bom? Que vai ser um quarto vídeo, que vai falar sobre ali o holocausto, né? O sacrifício, né? A oferta que Jefté fez daquele que saísse primeiro de sua casa e tal, foi a filha dele que saiu, então muitas pessoas ficam pensando, Ari, mas ele ofereceu a filha dele mesmo? Ele matou a filha dele mesmo? Bom, vamos ver isso no próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fica na paz e é isso aí. Vamos em frente que a palavra de Deus é sempre o nosso guia.